Está no ar o Aprender a Vida Inteira, um podcast que apresenta conteúdos sobre educação, saúde, psicanálise, além de muitas histórias de vida de pessoas que nunca param de aprender. Inscreva-se nos nossos canais disponíveis no YouTube e no Spotify e receba gratuitamente muitos conteúdos interessantes. E hoje o nosso tema está muito curioso e muito assertivo, especialmente para as mamães. Episódio Aprender com a Maternidade. E está aqui comigo ela, que é escritora, educadora parental, especialista em educação positiva, certificada em neurociências e trauma na infância e terapia somática e autora, gente, de um livro que ela vai mostrar aqui, muito fofo, chamado O Menino Picolé, pela editora Azinha. Estamos falando de Ana Stone. Ana, muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Silmara, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Ana, nós vamos falar um pouquinho, né? Você sabe que o nosso podcast, ele quer, assim, justamente porque a gente tem esse cuidado com a psicanálise, conhecer um pouco das pessoas, porque às vezes as pessoas falam do seu trabalho, do seu produto e você não sabe quem é, né? Então, conta um pouquinho da sua história, porque você é uma educadora parental, uma escritora. Então, conta um pouco como você chegou nesses dois lugares. Tá. Eu sou casada, tenho 2 filhos. Sou mãe, né, do Matheus e do Thiago, com 4 e 2 anos. 4 e 2 aninhos. Uma mamãe jovem. Sim. E eu sempre tive muita curiosidade sobre desenvolvimento humano, sobre mim mesma. Eu trabalhei muitos anos como gestora, então eu tinha uma questão muito dentro de mim, né, de trabalhar o desenvolvimento, de trazer o melhor daquelas pessoas para aquele ambiente corporativo. E quando veio a maternidade, isso aflorou de uma forma muito grande, porque ali não era o desenvolvimento, né, nesse meio corporativo, era o desenvolvimento de uma criança, né? O quanto isso é impactante para a vida, né? O quanto a gente carrega essa infância pela vida toda. Então, a maternidade, eu falo que ela foi uma grande janela de conhecimento e autoconhecimento para mim. Então, foi nesse caminho, nessa jornada, né, depois que eu me tornei mãe, que eu busquei outras qualificações, né? Então, eu fui buscar a especialização em educação positiva, eu fui buscar essa certificação em neurociência e trauma, tudo, a princípio, tentando trazer para dentro da minha casa, né? Quer dizer, na constituição familiar, você foi se especializar, que é uma coisa muito rara, porque eu costumo dizer que a gente faz curso para tudo, menos para sermos pais e mães, não é? E você vai atrás disso para contribuir, para que esses assuntos contribuam com a educação dos seus filhos. Exatamente, exatamente. Eu fui buscar isso num primeiro momento para suprir uma necessidade que eu tinha dentro da minha casa. Uhum. E isso me abriu, assim, me ampliou o olhar de uma forma para a infância, né, no geral, não só dentro da minha casa, mas as infâncias que a gente tem pelo mundo, e que eu comecei a ver isso também como uma forma de levar uma mensagem para outras casas também. Então, desse trabalho veio, né, essa descoberta como escritora, que eu tenho aqui o Menino Picolé e outros projetos que eu vou comentar, e também o trabalho de educadora parental. E o que significa? Porque é relativamente nova essa área, não é, Ana? O que é ser uma educadora parental? A educação parental realmente é uma área muito nova. Ela vem surgindo da necessidade de ampliar esse olhar para o desenvolvimento da infância. Tá. Então aqui, você até trouxe em outros episódios, né, convidados que falaram também, né, sobre essa questão da infância. Então a gente tem, tanto dentro das escolas, o desenvolvimento de profissionais para ampliar esse olhar para as necessidades da infância, né? Sim. Para não negligenciar as necessidades da infância. Isso também tem que acontecer dentro de casa, né? Às vezes, ali no nosso instinto, no nosso, né, no automático que a gente está,
a gente pode, por vezes, acabar negligenciando algumas necessidades, né? No automático e assim, todo mundo ou no mercado de trabalho ou com alguma outra atividade, porque a mulher não é mais aquela mulher que só fica em casa, não é? Exatamente. Ela tem essa necessidade de busca, de expansão, de sair. E aí, eu costumo dizer que nesse caminho, nós esquecemos, enquanto família, de colocarmos os filhos na agenda. Então, a gente tem tanta coisa, né, para fazer que nós não colocamos. E, por sua vez, as empresas e as instituições também deixaram de colocar. Não é? Quer dizer, não tem assim um projeto, como existe em alguns países, que você tem uma tarde, 2 horas por semana para você ficar com os seus filhos, para dar uma olhada, não é? E aí essa questão da educação parental, se eu estou entendendo bem, ela vai ajudar a família, quer dizer, o parente mesmo, né? Sim, ela vai ajudar a família, mas ela também se estende a esses espaços que você comentou. Então, como educadora parental, eu também posso levar projetos para dentro das empresas, Certo. para justamente ampliar o olhar das empresas para as necessidades que aqueles pais que são funcionários, eles também têm, né? Certo. E que isso, o quanto a gente ganha como sociedade, né? E o futuro, né? Toda empresa tem um planejamento estratégico para ela crescer ao longo do tempo. E ao longo do tempo são gerações que vêm, né? Então, a gente olhar para essas necessidades dos pais e as necessidades das crianças é também parte do todo, da sociedade, da família. E o trabalho, então, ele vai para dentro das casas, mas ele também pode se expandir para esses demais espaços, né? Quer dizer, é um planejamento estratégico para as futuras gerações, que talvez isso seja a maior estratégia que a gente deveria ter na humanidade, não é? O que pensar para as futuras gerações. E aí, assim, me dá um exemplo que você pode ajudar, por exemplo, uma família ou uma instituição de ensino. Como que se dá isso? Tá. No dia a dia, o que a gente tem, né? Quando a gente fala de famílias, esse cenário que você descreveu é muito comum, né? Então, a gente tem a mulher, principalmente, ela hoje carrega diversos papéis, né? Então, trabalho, casa, filhos, os outros papéis também, às vezes cuidando dos pais, enfim, outras necessidades que tenham. E há uma sobrecarga aí, né? E às vezes a criança, ela traz a voz dela através de alguns comportamentos certo, que são mais difíceis de lidar, que muitas vezes os pais se veem com dificuldade de lidar com aquele comportamento. Como que eu posso ajudar meu filho, porque ele está me trazendo esse comportamento? Então, a atuação familiar, ela vem nesse contexto. O educador parental, ele vai analisar todo o contexto da família, junto com a família, né? O contexto social, o contexto financeiro, o contexto ambiental, a história daquela família, para entender como que a gente pode auxiliar aquela criança que tá trazendo um comportamento mais difícil ali, com a perspectiva da criança, né? A necessidade que ela está trazendo e como que aquilo conversa também com as necessidades dos pais, com a realidade que eles vivem. E nesse caso, você conversa com os pais, Ana? Ou você Sim. conversa com a criança também? Não, a gente não faz atendimento com a criança, ele é somente com os pais ou os responsáveis, né? Às vezes é uma avó, um tio. Então, a gente faz com os adultos. A ideia aqui é a gente entender esse contexto. E no mundo que a gente vive hoje de muita resposta imediatista, né? Que muitas vezes os pais, em busca de uma resposta, eles vão atrás de soluções imediatistas. E quando a gente fala de comportamento e desenvolvimento de uma criança, nada é imediatista, certo, né? Então, a gente vai trazer ali práticas, né? Mas assim, adaptadas àquela realidade, adaptadas àquele contexto e que podem auxiliar os pais nesse vínculo com os filhos e a lidar com alguns comportamentos, a melhorar a relação, né? Entre os pais e as crianças em prol desse desenvolvimento mais saudável, em prol do que a criança está precisando. Puxa, mas isso é muito importante e muito interessante para que os pais pensem sobre isso, né? Sobre o educador parental. É aquele que você está me dizendo, né? Que olha de uma forma muito integrada, não é? Uhum. Quer dizer, a criança na sua casa, na escola, a necessidade, por exemplo, de fazer amigos, não é? Enfim. E essa busca tem aumentado, Ana? Você percebe isso? Sim, ela tem aumentado e
Principalmente, pela realidade que a gente tem hoje, a gente está vivendo cada vez mais um distanciamento dentro de casa, né? Então, a gente tem pais muito ocupados e a gente tem uma tendência a ocupar nossos filhos também com atividades que a gente entende que vão ser importantes para eles, né? Então, atividades extracurriculares, muitas vezes. Mas isso, por vezes, pode acabar criando um distanciamento. E sobrecarregando a criança também, não é? Exatamente, sobrecarregando a criança. Então, esse olhar que a gente vem trazer e auxiliar os pais é entender, né? Se há essa sobrecarga sobre a criança, o que pode ser feito, como que a gente pode promover esse vínculo, né, mais seguro, esse vínculo mais próximo dentro de casa. E você também traz no seu currículo, né, muito vasto, por sinal, que você fez uma formação em educação positiva e também neurociência e trauma. Como que se dá isso? Assim, por que a questão do trauma? Questão do trauma, muito bem. Essa questão do trauma, ela é muito delicada, né? Porque muitas vezes a gente guarda uma relação com trauma de situações críticas, um acidente, alguma coisa que aconteceu pontual e que foi muito difícil. E realmente isso é um fator, né, potencialmente traumático. Mas a gente também tem relação com trauma que são pequenas relações que aconteceram na infância, mas que foram se repetindo de negligência, de violência, e que eles moldam o ser humano, né? Eles nos moldam e a gente leva isso para a vida adulta. Então, e às vezes nem sabe, né, que está levando, né? Nem faz relação, né? Exatamente, não tem a consciência. Então, assim, como educador parental, a gente não vai tratar o trauma, né? Mas a gente tem a informação sobre a formação do trauma para que a gente possa orientar as famílias a prevenir algumas situações que podem ser potencialmente traumáticas para os filhos. Então, é uma situação de prevenção, né? A gente não atua no tratamento do trauma. E o conhecimento que a gente precisa ter do trauma é para isso. E também, a gente precisa ter... E aí a neurociência, como é que ela vai cuidando, vai olhando? Isso. E a neurociências é porque, nos últimos anos, até com o advento não, mas com o crescimento, né, da tecnologia em questão de medicina, cada vez mais a gente tem conseguido observar o cérebro, né, e como ele se desenvolve e ele se comporta em diferentes situações e experiências. Então, hoje, a gente tem muitos estudos que, né, dentro desse ramo novo que é da neurociência, que ele vem conversar com essa situação de desenvolvimento cerebral infantil, né, situações, a gente tem as experiências adversas da infância, que é um estudo muito grande mundial hoje, também coordenado pela OMS, e que ele traz orientação de como a gente prevenir situações e trabalhar, ainda que elas aconteçam, para reduzir danos, para que a criança possa ter um desenvolvimento mais saudável possível. Isso é um desenvolvimento cerebral mesmo, por isso que vem a neurociência, né? Porque isso é estudado até por exames de imagem e ela vem complementar. A neurociência é importantíssima hoje, não é? E aí, desculpe te cortar, mas assim, nesse sentido, você fala uma coisa que eu acho tão importante, que é a redução de danos, não é? Ou seja, você frear um pouco o estado de sofrimento que uma criança pode... Será que eu estou entendendo bem isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Por que a gente fala redução de danos? Provavelmente não, né? Mas eu acredito muito que muitos de nós, todos nós, né, carregamos muitas felicidades, mas também algumas dores que a gente traz na nossa infância, né? E quando a gente fala de reduzir danos, é porque se a gente não traz consciência para isso, é muito comum a gente replicar nas gerações futuras, né? Olha só. A gente leva adiante aquilo que não é consciente para nós, né? A gente leva sem perceber, né? Não é intenção nossa. Então, quando a gente fala de reduzir danos, eu tive diversas experiências na infância. Se eu não tomar consciência delas e do impacto delas, eu levo elas para os meus filhos, que levarão isso para as próximas gerações. E a redução de danos eu também não posso me ver como uma pessoa que nessa vida vou alcançar a perfeição, porque ninguém vai. Ninguém vai. Então, assim, algumas coisas eu vou continuar levando para os meus filhos. A gente vai repetir, né? Tem horas que você fala, meu Deus, falei igualzinho minha mãe. Exatamente. E a gente fazer as pazes com isso, porque somos humanos, né? Não somos perfeitos. Então, quando eu falo de reduzir danos, é porque evitar
todos os danos, é impossível na humanidade, né? Relações humanas são assim. Então, a gente fala de reduzir, claro, né? Tem situações mais graves ou menos graves, mas a gente vai tentar trabalhar dentro da nossa consciência para levar o melhor que a gente puder naquele momento. E muitas vezes isso é uma redução de dano, né? Como que a gente traz para a consciência isso que está inconsciente? Por terapias? Terapias. Eu, depois da maternidade também, eu era uma pessoa que eu era um pouco fechada para terapias antes da maternidade. Eu tinha muito uma visão que eu era autossuficiente, né? Enfim. E a maternidade me escancarou muitas vulnerabilidades minhas, que eu não olhava para elas. Elas sempre existiram, mas eu não olhava. E de alguma forma elas apareciam em outras relações. Mas em outras relações com adultos, a gente contorna. A gente muitas vezes não olha para aquilo e consegue sair do outro lado. Acho que não sou eu, é ele, né? Exatamente, projeta no outro. Mas com a criança é muito difícil isso. Porque a criança, ela é, por essência, ela vem, assim, aberta. E espelha rapidamente, Exatamente, ela espelha. E como ela é pura emocional, porque ela ainda está desenvolvendo, né? E vem a neurociência, né? Ela ainda está desenvolvendo o lado racional dela, que acontece ao longo dos anos. Então, principalmente nos primeiros anos, ela é muito emocional. E aí, esse espelho do emocional que ela nos coloca, né? Grita para nós, né? Grita. Então, quando eu falo de consciência, assim, acho que todas as coisas que as crianças acabam nos trazendo, que de alguma forma nos gatilha, mexe com a gente, nos incomoda, a gente não sabe como lidar, né? A gente fica naquele... É alguma coisa que a gente precisa tomar consciência, né? E como você comentou, né, das terapias. Então, eu faço terapia, amo, não fico sem. Para mim não existe a alta da terapia, porque eu acho que eu vou também precisar creio nisso. Sempre aprender alguma coisa. Um processo de desenvolvimento pessoal mesmo, não é? Exatamente. E eu também fui buscar conhecer outras terapias. Então, na minha formação, você leu, né, da terapia somática. Que, na verdade, assim, cérebro e corpo estão conectados, né? A terapia somática, ela é um ramo que a gente vai trabalhar mais o corpo, mas também com essa ligação do cérebro. Então, eu no dia a dia como mãe, né, trazendo minha experiência, eu tenho muitas situações que eu me desregulo, né? Porque ali na confusão, e aí são duas crianças pequenas. Com certeza. Então, assim, é natural e é humano também eu me desregular, não tem nada de errado nisso. Mas na terapia somática eu aprendo a mais perceber esse meu corpo se desregulando, né? Para não chegar numa situação mais explosiva, num ponto mais crítico. Não que eu não vá chegar lá numa nunca. Doença, né? Uma doença, porque muitas vezes aparentemente parece que a gente tá bem, mas aquilo tá implodindo dentro de nós, Sim. né? Então, a gente trabalha muito as observações dos sinais do corpo, então trabalha muito com a questão da respiração, como a gente sente. Às vezes as pessoas têm, né, aquele feeling que sente a garganta, sente o estômago, uma dor crônica, alguma coisa, e às vezes conversa muito com essas situações que a gente tem. E claro, e quanto isso reflete nas emoções e tudo mais, como o nosso cérebro vai tratar. Nossa, mas é muito interessante, né? Interessante que você está trazendo sobre a questão somática, que é o corpo e a mente, sobre a questão da neurociência, sobre esses pequenos traumas que todos trazemos e que pelo autoconhecimento a gente acaba, isso vai se revelando, né? Vai se dando a conhecer. Eu costumo dizer assim que na terapia a gente vai falando e vai se dando a conhecer, mas não só para o outro, a gente vai se dando a conhecer para a gente mesmo, né? Quantos insights você tem naquele momento, naquela hora que é só sua, que você está ali utilizando para se conhecer, para verificar o que você pode fazer. Eu costumo dizer em terapia, Ana, que às vezes a pessoa vem, num primeiro momento, ela só reclama do outro, porque o outro fez, porque aquele fez, porque o outro fez, porque não sei o quê. Depois ela para, né, e passa a olhar para si. E esse momento é tão bonito quando a pessoa se encontra e ela vê que muitas coisas que aconteceram, não que ela está sozinha no mundo, não é um olhar egóico, só eu, não é isso, mas que também ela teve parte e que ela pode mudar o percurso, o posicionamento, não é? Então, assim, eu acho a terapia, principalmente nos tempos atuais, um grande
grande avanço, porque a gente cuidou só do corpo por muito tempo, então ficamos cuidando corpo. Agora a gente está cuidando um pouco da mente, das emoções, está juntando. E na minha opinião, isso é uma evolução humana, num tempo de tantas questões de saúde mental. Aliás, queria te perguntar isso, os pais estão tendo muitas questões, pais mais jovens, você é jovem, uma família, né, nova. O que está acontecendo com as famílias que você atende? Os mais novos também estão passando por isso que a gente está vendo, essa loucura toda? Sim, estamos passando, e o que você trouxe dessa evolução de uma forma geral com a sociedade e essa preocupação com o lado emocional, a gente percebe isso nesse avançar das gerações, né? Porque se a gente olhar para a história dos nossos avós, dos nossos pais, havia uma preocupação muito grande realmente da criança sobreviver, porque mortalidade infantil era altíssima. A mãe sobreviver, a gente também tinha muita mortalidade em parto. Então, a gente tinha um cuidado físico, né? Uma preocupação, porque realmente ela era uma preocupação naquele momento, né? E a gente veio caminhando, a gente veio com as vacinas, a medicina, né, tá evoluindo. Então, hoje, a gente tem uma criança, e claro, a gente, né, tem dados, né, que precisam ser trabalhados de mortalidade, não estou excluindo isso, mas assim, a gente avançou muito nessas questões. Inclusive para detectar síndromes, não é, Exatamente, Ana? exatamente. E aí, a gente chegou num ponto que a gente começou a olhar mais para a saúde mental. Não só nossa, mas agora a gente olha muito para das crianças. Então, você que está nesse universo da educação e das escolas, as escolas estão cada vez mais olhando para habilidades emocionais. É verdade, é verdade. Sim. Sociais, sabe? Exatamente. A importância dos trabalhos em equipe, de realização de projetos que vão se desdobrar em melhoria, às vezes, para a pequena comunidade, para a turminha, né? Dependendo da idade. Isso tem chegado com força, assim, na educação. Sim, né? E aí é um reflexo. Aí nas famílias, assim, a gente vê os pais muito preocupados com esse desenvolvimento, né, emocional, social, essas habilidades que são importantes. Mas a gente também tem muitos pais com a própria dificuldade em lidar com isso, né? Porque esse é um avançar, né, da sociedade. Há algumas décadas atrás, a gente olhava para a saúde mental como a gente tinha estereótipos, né? Da pessoa louca, os hospícios. Exato. Era assim, era outra... Um preconceito, inclusive. Preconceito, era outra realidade. Hoje, a gente já tem um olhar muito mais avançado para isso e que, por exemplo, a terapia é um espaço para todos, né? Exato. Não é um espaço para uma doença, para um transtorno, é para todos. E eu também, assim, oriento muito as famílias. Quando houver uma indicação, procure, porque a gente corre muito. Meu filho quebrou o pé, sai todo mundo correndo. Mas não corre quando a escola ou alguém fala assim, olha, talvez precise investigar. E corre muito menos para se orientar, que é o caso da educação parental. Quer dizer, como é que eu posso ser um melhor pai, uma melhor mãe? Que orientações eu posso ter? Que é um papel belíssimo que você está realizando, não é? Porque tem um ditado que diz assim, se você acabar com a juventude, ou seja, desvirtuar a juventude e desvirtuar a família, o mundo lá na frente não vai existir mais, porque a juventude vai perder as suas possibilidades de propósito e de avanço, e a família, por sua vez, as crianças não vão ter acolhida, nem apoio, nem proteção. Então, fazer um projeto desse volto a dizer, é uma grande estratégia para as novas gerações. Agora, Ana, você com tudo isso, porque eu estou achando que seus filhos são grandes mestres, porque olha onde você chegou por conta deles, né? A gente está falando tanto em aprender a vida inteira e estou aqui como uma mamãe jovem que está me dizendo que tudo que ela foi aprendendo foi por conta das crianças, ouvindo as crianças, querendo entender, querendo decifrar, como é que eu posso? Então, olha a beleza disso. E aí você também resolve ser escritora, né? Então é um percurso muito bonito. Eu vou repetir o seu episódio na época do Dia das Mães, com certeza. E aí você traz um livro que eu gostei, que é fofo demais, chamado O Menino Picolé. Você não quer mostrar aqui pra gente, por favor? Sim, esse aqui é o meu livro, pessoal, Menino Picolé.
Ai, foi escrito com muito amor. Também acho ele fofo, né? Ainda bem que a Silmara tá falando, porque se fosse eu falando era Mas suspeito, ele é muito né? especial mesmo, né? O Menino Picolé, eu nunca me vi como escritora, nunca me imaginei, nunca foi um sonho, mas eu sempre gostei muito de escrever. Aham. Quando eu comecei a fazer terapia, né, nesse processo da maternidade, a terapeuta, né, a psicóloga, ela me sugeriu escrever, né? Porque isso é terapêutico para nós, né? Exatamente, é escrita como cura. Exatamente. E aí eu me lembrei do quanto uma parte da infância ali, né, que eu já sabia escrever, e a adolescência, eu escrevia muito. Eu escrevia muito sobre mim, escrevia o que eu sentia. Ali eu desabafava a raiva das pessoas, né? Então eu sempre gostei, era uma forma de eu me expressar. E aí eu voltei a escrever por conta da terapia. E no meio de tudo isso, a gente tem um hábito em casa de ler livros todas as noites para os nossos filhos, né? Antes de dormir, desde que ele era bebezinho, a gente, né? Aqueles livros que é para bebezinho mesmo, que são a prova de rasgo, né? Exatamente. São próprios para eles. E a gente teve muito esse hábito. E na época que eu escrevi, o meu filho mais velho, ele começou a pedir para eu contar histórias inventadas. Aham. Ele passou por uma fase que ele não queria ler o livro, mas ele queria que eu contasse histórias. E aí, e essa história ela é real. Definitivamente um mestre. Exato, eu aprendo todos os dias com eles. E essa história é real, é a história dos meus filhos. Eles são apaixonados por picolé. Eu também fui uma criança apaixonada, até hoje, gosto muito. Eu não sou muito de doce, mas sorvete é minha paixão. E eu comecei, por conta disso, criar a historinha do menino picolé. Falava que eles eram os meninos picolé, que eles adoravam. E aí me veio, assim, acho que eu vou escrever uma historinha estruturada, né? Aham. Porque contava toda noite, cada hora saía de um jeito. E aí eu escrevi, e adoro rima, né? Busquei trazer ali um pouco de rima. E fiquei com esse texto ali, né, em casa. E aí li pros meus filhos, eles adoravam. E aí, por que não tentar, né? Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que ela tinha uma editora e ela começou a falar, não, mas me explicar, né, o caminho. Aham. Manda pra editora, né, ver se eles vão gostar do texto, né? Enfim, se joga, por que não, né? Tenta. E eu fiz isso. Aí eu enviei, pela editorazinha, né? Eu enviei para eles num concurso que eles fizeram. Eu não ganhei o concurso, mas eles me convidaram a publicar o livro com eles uns dias ótimo. depois. E todo o processo de construção do livro, ele foi feito junto com os meus filhos. Então, quando veio, principalmente a parte da ilustração, eu mostrei a ilustração, as imagens que vieram para montar o livro. E aí, quando já estava diagramado e ainda não tinha o livro, né, Deixa eu pegar aqui, publicado. dá licença. Esse é meu, viu, gente? Por isso que eu tô pegando aqui. E quando veio o livro diagramado, a gente ainda não tinha ele impresso, não tinha sido publicado. Aham. O meu filho pedia para eu ler no computador, no PDF. Aham. E virou uma paixão nossa o livro. E dali vieram mais projetos, eu tô com 2, né, depois eu vou falar um pouquinho, mas virou uma forma de expressão. E o que eu quis trazer nesse livro... Opa, aqui. As imagens elas estão muito lindas. Então mesmo. É justamente tudo que a gente está falando é complexo, né? Assim, não é algo simples da gente levar. Mas o que eu quis trazer aí, através da minha própria infância, né? E da infância dos meus filhos, que tem esse tema do picolé, é essa presença dos pais. É esse vínculo que se constrói em coisas simples do dia a dia. Simples, né? Você até ensina a fazer um picolé. Você sabe que este livro tinha em casa também, e aí eu contei para minha neta. E aí quando ela chegou, ela olhou assim, e ela falava assim, papá, porque ela é pequenininha, tem 1 ano e meio, e ela falava, papá, porque meu filho tem barba e tal. E aí eu falei, nossa, mas que interessante, porque ela é pequena, então quem fez isso entende de família, porque ela imediatamente se identificou. Então eu acho assim que isso que você está trazendo, né? Que é a simplicidade. De repente, fazer à noite uma noite especial. Então, assim, por que só os dias especiais tem que ser o final
final de semana, especialmente se a família trabalha. Então, por exemplo, toda quarta-feira é a quarta especial, é o dia do picolé, é o dia de fazer uma pizza, é o dia da alimentação natural também pode ser, né? Por que não? Então, assim, dá mais sabor, né? Você traz um livro de sabores aqui. Tem saber, mas tem sabores, né? E a criança, eles nunca mais vão esquecer. Eles vão lá na frente, eles podem estar viajando pelo mundo, eles vão olhar o picolé, eles vão lembrar da família, da mãe, do livro, né? Então, essas memórias são essencialmente importantes, não é, Ana? Ô, Ana, e você, assim, pretende agora seguir carreira como autora? Conta pra gente aqui, dá um spoiler dos próximos. Sim. Eu tenho já 2 livros encaminhados, né? Opa! Um livro infantil, mais um livro infantil, que eu vou explorar um pouquinho mais as emoções básicas, né? Sim. Ali um diálogo entre a família e a criança. E eu também participei de um projeto que vai ser publicado até o final do ano, mas como coautora. Tá bom. Mas é de um livro voltado para os pais, né? Ah, tá. Então, Isso. são os autores para a educação familiar. Exatamente, aí não é infantil. Então, tem esses livros aí na esteira. Mas eu gosto muito dos livros infantis, então tenho já algumas ideias que eu ainda não parei para escrever, mas estão aqui na minha cabeça. Ah, mas a gente não para. Não para, é tão interessante isso, o poder da escrita e também, assim, da gente deixar essa marca, né? Ou melhor, não é nenhuma marca, mas é uma contribuição para o mundo, não é? Da pessoa olhar um livro que vai falar de um picolé, como você disse, Leonardo da Vinci disse, né? O máximo da sofisticação é quando você chega na simplicidade. E você consegue trazer essa simplicidade aqui porque é um trabalho familiar, é um trabalho que a gente vai se desenvolvendo. Ana, o que você deixaria, a gente está terminando, o que você deixaria para as famílias? Que mensagem, depois de tudo, né? Maternidade, o que eu aprendi, além de você aprender com seus filhos, né? Que mensagem você deixaria para as famílias? Acho que a mensagem mais importante é a gente buscar ter consciência, né, da nossa própria história, para a gente poder compartilhar isso com os nossos filhos de uma forma muito aberta, muito corajosa, que somos todos imperfeitos, né? A perfeição não existe. E o quanto isso é engrandecedor para eles. O quanto isso conecta os filhos com a nossa própria história. O quanto isso fortalece os laços de famílias raízes. E tudo isso está em questões do dia a dia, né? Como você colocou, a palavra simplicidade. Então, acho que esse recado que eu quero passar com o livro e aqui no podcast, a gente falou sobre coisas que são profundas, mas são fundamentais e que são nesses pequenos momentos do dia a dia que essas relações se fortalecem. Nossa. E que os pais busquem isso cada vez mais. Eu tenho certeza que quem assistir vai ter essa vontade, né, de achar momentos e espaços para incluir, né, esse encontro, como quer que a família esteja constituída, porque hoje muitas famílias estão constituídas de formas diferentes, mas não importa, né? O que importa é que essa criança tenha um lugar para chamar de lar, para chamar de seu e para se sentir pertencente e reconhecida. Ana, muito, muito obrigada por sua participação. Eu estou, assim, muito honrada em ter você aqui, uma mamãe jovem que vem aqui com muita coragem de dizer, aprendi com os meus filhos e por eles é que vou, né? Então ela tá aprendendo com o futuro. É muito legal o caminho que você está fazendo. A gente tem aqui um chale que tem tudo a ver com mãe, né? O chale é utilizado em tantas culturas, tantos povos, tantas tribos e é uma maneira que a gente tem para entregar para você, para que você se sinta muito acolhida no aprender a vida inteira. Muito obrigada por sua participação aqui entre nós. Obrigada. Gente, aprender a vida inteira com Ana Stone, a maternidade e o que se aprende com ela.